Boa tarde. Quero agradecer demais, o empenho da diretoria, pelo esforço para me trazer aqui para o Goiás e continuar essa caminhada em busca do nosso objetivo, que é estar na Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. Fábio, antes das perguntas, só queria dizer aqui que esse microfone que você está falando aí, ele pertenceu ao maior narrador esportivo da história de futebol goiano, que é o Edson Rodrigues, que é o pai do Edson Júnior. Essa sala de imprensa leva o nome Edson Rodrigues, a gente tem uma homenagem para ele ali. Foi um dos grandes narradores de futebol brasileiro, o maior narrador aqui do estado de Goiás, e a gente sempre usa esse microfone em ocasiões muito especiais aqui na sala de imprensa. Então, essa apresentação sua para a gente é uma ocasião muito especial, por isso esse microfone aí, que o Edson Rodrigues narrou praticamente todos os jogos aí da carreira dele, que já nos deixou há alguns anos. Está aqui representado pelo filho dele, o Edson Júnior, que é o repórter da Globo CBN. Nós vamos com as perguntas dos colegas. Vou pedir para se identificarem com o nome e o veículo de comunicação. Eu fiz mais ou menos aqui já uma situação dos colegas da sequência das perguntas, tá? Caio Munif, da Rádio Bandeirantes, abre a coletiva. Valeu, Fernando. Boa tarde, Carilli. Eu sou Caio Munif, da Rádio Bandeirantes. Você vai ter que trocar, igual fala no futebol, pneu com carro em movimento. São 6 jogos restantes, é um período de espaço curto. Onde você vai atacar? O que o Carilli pode fazer em 6 jogos, nesse período de tempo, para ajudar o Goiás a voltar ao caminho das vitórias, aos trilhos e conquistar esse acesso? Boa tarde. Na minha cabeça não são 6 jogos, na minha cabeça é o próximo jogo, né? Então trabalhar, essa vai ser a minha dinâmica com os atletas o tempo todo. Passando esse jogo a gente pensa no próximo, mas o nosso foco nesse momento é a Chapecoense, um jogo em casa, um jogo importante, um confronto direto, onde a gente está tratando como decisão, e assim eu vou levar jogo a jogo. Eu sei que os resultados dos últimos não foram bons. Eu acho que quem está mais sentido com tudo isso é o Wagner Mancini, que muitas vezes as coisas não acontecem como a gente quer, né? Então já vem com uma ideia de jogo, uma filosofia, a gente tenta acrescentar alguma coisa, busca acrescentar alguma coisa. Se eu não me engano, a equipe só ficou 4 jogos fora do G4 na temporada, com 32 rodadas. A primeira e a segunda, eu acho que teve mais 2. Mas, enfim, 3 ou 4 jogos. Então, existe um trabalho, existe uma direção e muitas vezes as coisas não acontecem, né? Então, meu respeito ao trabalho que o Wagner Mancini deixou aqui no Goiás e a gente buscar dar continuidade em cima de muitas coisas que já acontecem, porque existe uma linha de trabalho. Eu querer chegar aqui agora e mudar tudo de uma vez, as chances de dar errado são maiores. Então a gente tem que ter muito cuidado, se fechar ali, se juntar, deixar tudo muito definido para os atletas, para que eles possam desenvolver muito bem no domingo. Carilli, Edson Júnior, da Globo CBN. Quando você começa um trabalho, ou de repente no meio do trabalho, você pode mudar peças, é um pouco diferente. O que a simples mudança de um treinador pode trazer de benefício, de positividade, para que o Goiás alcance o acesso daqui a 6 rodadas? Nesse momento, nós continuamos trabalhando organização, que é claro que vinha trabalhando pelo Mancini. Continuamos deixar as coisas todas definidas para os atletas e bem definidas, para que não tenha dúvida, mas principalmente a confiança, né? Perde a confiança nesses momentos, já tive experiências assim também. Então agora é resgatar a confiança dos atletas, fazerem eles acreditar, passar números do que aconteceu nessa temporada, e uma delas é essa, de ter ficado 3 ou 4 jogos só fora do G4, né? E retomar o caminho das vitórias, o caminho de somar pontos, para que a gente chegue no objetivo que todos almejam aqui. Carilli, boa tarde. André Rodrigues, da Band News. Dá toda sorte, cara, no Goiás, a você, a sua comissão que está chegando. E aí, desde quando o Goiás se anunciou, a gente vai aprofundar com relação à sua filosofia de trabalho, né? E aí, acompanhando a sua entrevista hoje na TV Goiás, você demonstrou que conhece bem esse elenco atual do Goiás. Esse elenco atual do Goiás, naquela filosofia que você gosta, ali o funil, né? Concentrar no funil. Tem peças, esse elenco atual do Goiás, que dá para você trabalhar
esse setor que você gosta de colocar em prática. E só outro ponto, não tem a figura do diretor de futebol aqui, né? Quem foi no Goiás que te procurou? Eu, claro, negociação financeira com o seu agente, mas quem do Goiás conversou contigo? Carine quer vir para cá, ele apresentou um projeto e tal, por favor. Os meus empresários, Paulo Pitombeira, Eduardo Madeira e Castilho, que está aqui, o Álvaro representando o Paulo aqui também, que me acompanharam nessa viagem, me ligaram na segunda por volta de 5, 6 horas da tarde, né, falando de um possível interesse, o que eu achava. Claro que a gente do futebol está acompanhando tudo, Série A, Série B, Série C, Série D. Estamos em casa, a gente acaba acompanhando tudo. E na hora que eu recebi, né, essa mensagem de um início de possibilidade de vir para cá, você já corre para rever o elenco, para ver tudo, tal. Opa, espera aí. O que mais me deu força para vir, além da história do time e tudo mais, é o elenco que tem, né? Não ficou aí 28, 30 rodadas aí entre os 4, se não tem qualidade, se não tem valor. Então, conheço aí 80% do grupo, de jogar contra, de trabalhar com alguns jovens conheço menos, mas no dia a dia eu vou passar a conhecer, e isso me deu muita força para aceitar, para vir e buscar o acesso juntamente com todos. Humberto Castro, PUC TV e Radiodifusora. Satisfação, professor, bem-vindo. Acredito que ontem à noite tem assistido o jogo da Chapecoense. Não sei se vibrou com o gol do Botafogo, com o apito final, já que se o Goiás não faz a parte dele ou não fez nas últimas rodadas, é preciso dar uma secadinha nos adversários. E aí eu te pergunto, o que é que já dá para analisar dentro da primeira análise do atual elenco do Goiás com a análise do adversário? Mas fala bonito, hein? Caramba! Confesso que eu não assisti, vi hoje, né, ali analisando e já pensando no jogo. Hoje eu assisti, saí com alguns membros da diretoria para um jantar e entender melhor todo o processo do clube, que nesse momento é importante. Escutar também o que a diretoria pensa sobre o clube, é importante eu me calçar de informações para eu ser mais assertivo nas minhas decisões, né? Hoje, antes do treino e pós-treino, também já demos uma olhada no que o Chapecoense tem feito nos últimos jogos. Amanhã já venho com ideia mais direta, tenho 3 dias para trabalhar, ideias mais diretas para falar sobre o adversário, que, repetindo em cima da pergunta do Caio, desculpa, Caio, é o nosso jogo, depois a gente pensa no próximo, né? Então estou indo jogo a jogo, decisão a decisão, e a partir de amanhã sentar com a comissão interna, os profissionais que chegaram comigo, para a gente tomar as melhores decisões e traçar a estratégia para o jogo contra o Chapecoense. Boa tarde, Fábio, Rafael Seba, TV Anhanguera, Grupo Globo. O Goiás foi muito bem no primeiro turno, chegou a abrir 10 pontos aí do 5º colocado, né? Assim, todos davam praticamente o acesso como certo. De repente caiu de produção, ganhou só uma das últimas 9, 3 das últimas 15. Agora precisa ganhar 4 de 6. Você chega e, como o Humberto falou aqui, o time ainda está no G4. Se der certo, se o Goiás subir, como que você mede, como que você pode calcular a sua parcela de contribuição? E se der errado, no caso de um fracasso em questão de acesso, qual será a sua responsabilidade também? Claro, pegando esse parâmetro aí que o Mancini está desde o início da competição. Boa tarde, seja bem-vindo. A partir do momento que eu aceito um desafio desse, a responsabilidade é minha, independente do que acontecer, né? E aí no final, na hora que for ver, todos que passaram por aqui, todos, atletas, todos, eu costumo dizer que técnico dá a direção daquilo que você quer, e quem executa são os atletas, e a gente está ali para dar o suporte e passar confiança. Mas a partir do momento que eu aceitei, eu sou responsável por tudo que for acontecer. Boa tarde, professor Vitor Pimenta, do canal de YouTube Pimenta TV e site. Seja bem-vindo ao Goiás e que você tenha muito sucesso nessa sua passagem aqui. Professor, eu pude acompanhar do Goiás e CRB o jogo da torcida, e eu vi que a torcida reclamava muito no quesito finalização para o gol, no sentido de precisão.
né? E segundo o SofaScore, os últimos 3 jogos do Goiás, a média foram de 21 finalizações. 2 gols nos últimos 2 jogos, né? Um do Juninho e o do Rato de pênalti. Eu queria saber o que o Carille pode fazer para que essa média de finalizações continue alta, mas que o clube tenha, os jogadores tenham mais precisão na finalização. Você acha que o fator de confiança, você pode dar mais confiança para os jogadores nesse quesito? Quando a gente ouve a respeito de os últimos 9 jogos, uma vitória, a pressão que acaba acontecendo de torcida, de imprensa e de tudo mais, muitas vezes os jogadores não se posicionam bem para finalizar, né? Pede apoio, chega aqui a acelerar muitas vezes uma finalização e não estão prontos para finalizar, e aí acaba errando, né, a finalização, errando o gol, né? Isso se passa muito também com a confiança. É claro que com o trabalho, fazer essa bola circular mais perto da área para que as oportunidades de finalização elas aumentam, mas é claro que isso aí tudo também está envolvido em questão de confiança. Boa tarde, Fábio. Sou Alexandre do Jornal Popular. Bem-vindo, boa sorte para você e para a sua comissão. Eu queria ver de você uma análise sobre sua temporada, né? Você teve trabalhos no Vasco, no Vitória, que, no caso, terminaram em demissões. Algumas críticas, o Vasco teve aqueles episódios de vaias durante os jogos, enfim, a passagem no Vitória foi muito curta. Eu queria saber se você encara essa chegada aqui. Eu sei que também aqui é muito curta a necessidade de ter um resultado, né? São 6 jogos. Mas você enxerga isso como uma forma de você também mudar seu ano, terminar o ano bem, uma forma de se reerguer depois de ter essas 2 emissões no Vasco, no Vitória, ter sofrido críticas? Você enxerga isso como uma forma de reerguer, pensando também em 2026 estar na Série A? Nós todos profissionais temos que pensar em melhorar sempre, né? O Vasco, muitas coisas a gente não consegue entender o porquê, mas eu saio do Vasco com o time na zona de classificação da Sul-Americana, classificado na Copa do Brasil e em 11º no Campeonato Brasileiro, que é onde o Vasco está hoje, né? Saiu da Sul-Americana, continua numa semifinal de Copa do Brasil e está em 11º no Brasileiro. Então, em questão de números, não mudou muito, ou não mudou nada, está na mesma, né? No Vitória ali acabou acontecendo situações nos últimos jogos de ter 9, 10, 12 jogadores fora, né? Com um clube que mexeu muito, né? Saiu o Elton Rato para cá, saiu o Jean Mota, saiu o Mosquito para o Japão, tal. Então um elenco que já ficou pequeno e que nessa fase ainda você perde 12 ali, machucado ou por cartão, e as coisas desandaram, né? Trago como aprendizado, fui lá e fiz o meu melhor, pode ter certeza, como em todos os lugares que eu passei, né? E aqui venho para fazer o meu melhor e acreditando em ter muito sucesso aqui, junto com a diretoria, junto com os atletas e principalmente junto com o torcedor. Carille, boa tarde. William Ramos, Site Sport Goiano. Você tenha sucesso e conquiste o acesso aí com o Goiás. E assim, o time vem pressionado, né? Está tendo uma crise aí nessa reta final de Série B, tanto que houve a troca de diretor de futebol, da comissão técnica. Como que foi essa receptividade do elenco com você e se você vai trabalhar a parte psicológica agora, né? Que eu acho que é o ponto mais importante neste momento, que é recuperar a moral dos atletas. Bom, perfeito na sua pergunta, na sua colocação. O trabalho psicológico, a confiança, a gente sempre trabalha, mas tem alguns momentos que a gente tem que fazer mais isso, e eu acho que aqui no Goiás é um momento de fazermos isso, né? Está tendo todo o apoio da diretoria, apoio de todos que trabalham ali, todo o staff do clube dando apoio. Em cima da sua pergunta, já falando com o torcedor, mandando um recado para o torcedor, essa busca, essa conquista, ela não vai ser só nossa, aqui, interno, jogadores, comissão e diretoria, vai ser do torcedor também. Então vão ser 6 jogos decisivos, onde erros vão acontecer, e o futebol é feito de erros e acertos, e a gente vai precisar da força da arquibancada para nos apoiar e nos deixar mais fortes. Já vim jogar aqui contra o Goiás várias vezes, como atleta, como auxiliar e como técnico, o ano passado mesmo contra o Santos, e quando inflama essa torcida aqui, eu sei o quanto leva para o lado do Goiás. Então esse caldeirão aqui, principalmente os 3 jogos que nós temos em casa, tem que ser um caldeirão a nosso favor. Então vai ter um primeiro erro ali com 5 minutos de jogo, com 7, com 12, eu não sei com que minuto,
e o torcedor vai ter que estar ali do nosso lado, jogando do nosso lado. Final do jogo é outra história. Mas enquanto a bola estiver rolando, nós contamos muito com o apoio do torcedor, porque, repetindo, eu sei da força da arquibancada de jogar aqui. Já vim algumas vezes e eu sei, né? E nesse momento, nessa reta final, vai ser muito importante esse apoio. Oi, Carilli. Boa tarde. Rafael Bessa, SBT, TV Serra Dourada. E você falou desse jogo do Santos aqui, tem mais ou menos um ano, foi em outubro do ano passado, e eu estava ali perto da torcida do Santos, e eu me lembro que em determinado momento, a torcida do Santos te hostilizou, mesmo com você no G4, mesmo com você brigando pelo acesso, e você conseguiu permanecer no clube, reverter uma situação adversa, e conseguiu subir e ser campeão. Dá para explicar assim, didaticamente, como sair de uma crise, porque é o que o Goiás precisa nesse momento, porque você já teve essa experiência há menos de um ano, e agora tem a oportunidade de fazer isso novamente? Boa tarde. Boa tarde. Explicando sobre isso do Santos. Tudo o que aconteceu tem muito pouco com o que estava acontecendo dentro de campo. Né? Foi os mais bastidores, situações que aconteceram no meio, e o que eu não tinha como me posicionar, porque eu não tinha nada oficial na minha mão. Então fiquei quieto e as coisas daqui um pouquinho tomaram uma proporção ali que ficou difícil de segurar. O que me fez ficar até o final? A diretoria, as pessoas que acompanhavam o clube sabiam o que estava acontecendo. Isso fez eu ficar até o final. Né? Então era muito claro com eles, mas chegou numa situação que falar o que estava acontecendo não ia adiantar mais nada. Já tinha inflamado toda a situação. Né? Então muito pouco era com o que estava acontecendo dentro de campo. Né? Foi situações que aconteceram durante o ano. Que foi um ano de remontagem, que a gente chega num final de Campeonato Paulista, onde é muito difícil o Campeonato Paulista, numa remontagem, contra o Palmeiras, ficando Santos, ficando Corinthians para trás, um próprio Red Bull, que hoje tem uma ideia muito definida, e sendo campeão da Série B, que nós sabemos o quanto difícil é. Para retomar o caminho nesses momentos, é com muito trabalho, deixar muito claro para que os atletas tenham o que fazer dentro de campo, e eles irem no domingo, principalmente já falando do próximo jogo, e executar bem, tá? Sem dúvidas o que tem que fazer. Então hoje eu já dei uma pincelada daquilo que eu quero, né? Amanhã quero definir o time, para eu ter 3 dias para trabalhar e não deixar dúvida para esse grupo que vai iniciar, e as possíveis trocas que pode acontecer durante o jogo. Boa tarde, Carilli, seja bem-vindo ao Goiás. Marcos Geredo, Placar Esportivo, Fonte TV. Eu queria até, antes da pergunta, elucidar um pouco sobre o que aconteceu no Goiás nessa campanha. No começo da campanha, o Goiás tinha uma defesa muito firme, era top 3 da competição. Depois o Mancini passou por um período onde o Goiás tomava gol de todos os jogos. Antes da sua demissão, em uma das coletivas, eu questionei ele a respeito do Goiás ter consertado a defesa, mas o time parou de conseguir fazer mais gols, parou de criar muitas chances de gol, e isso meio que, para consertar um lado, estragou um pouquinho o outro. E durante a sua apresentação nas redes sociais, eu percebi que alguns torcedores têm um pouco de receio, por conta de um estigma que tem sobre o seu nome, de você ser um pouco retranqueiro. E eu queria dar essa oportunidade para você, de você falar do seu estilo de jogo, e também para trazer o torcedor para o seu lado, para comprar a sua ideia de jogo, para que o Goiás possa conquistar esse acesso. Eu sou equilibrado, né? Para jogar comigo, todos com a bola vão jogar e todos sem a bola vão marcar. Em 8 anos que eu tenho como técnico, já conquistei muita coisa, e você não conquista sendo só retranqueiro. E nesses 8 anos que eu tenho como técnico, já joguei de diversas vezes. O próprio Santos de 2021 era um time totalmente leve, e eu precisava escapar do rebaixamento. A gente termina em 10º, jogando com 3 zagueiros, mais 2 atacantes como ala, Marcos Guilherme e Lucas Braga, um meio de campo móvel com Camacho e Zanocelo, com Marinho, Tardelli, Ângelo, Marcos Leonardo, enfim, totalmente leve. Mas isso pegou muito por 2019, que eu acreditei muito que ser retranqueiro naquele ano com o Corinthians era o melhor, e foi. Sou campeão paulista,
saio na semifinal de uma Sul-Americana para o time que foi campeão, o Del Valle, que faz um trabalho muito sério. E em novembro, um pouquinho antes de eu ser dispensado do Corinthians, eu cheguei a ficar em quarto no Brasileiro. Então foi uma ideia que a gente teve de contra-atacar, e isso passa muito, para vocês aprenderem assim, entenderem o que eu penso. Eu vou muito respeitar as características dos jogadores. Os 2 zagueiros que eu tinha naquele ano era Manuel e Henrique Japarando, jogadores pesados, de imposição e que eu tinha que proteger. E assim foi feito, e foi um ótimo ano, né? Para aquilo que o Corinthians buscou, né, não contratou, não conseguiu, estava nas suas dificuldades, né, a gente ter sido campeão paulista num jogo contra o São Paulo, chegar numa semifinal de Sul-Americana, num certo momento do Brasileiro ser o quarto, estar no grupo de Libertadores, era muito mais do que muita gente imaginava, né? Então 19 eu fui assim, né? Mas só foi esse ano. Os outros anos muito equilíbrio. Em 2017, por exemplo, o primeiro ano, foi o time que mais trocou passe na competição, né? Os números mostram isso. 17 foi o time que mais trocou passe, triangulação, aproximação, o grupo dava isso. Em 2018 eu joguei sem 9, o Jô vai embora, acabo fazendo com Jadson e o Rodriguinho, com 2 jogadores abertos, e a gente é campeão paulista contra o Palmeiras. Quando eu saio para a Arábia Saudita, a gente estava em 2º ou 3º no Brasileiro, classificado na Libertadores, enfim. Então eu já joguei de todas as formas, respeitando as características do elenco. Boa tarde, Carilli. Pedro Paulo Lemes, Globoesporte.com. Você chega em Goiânia e vai ter praticamente 4 dias de trabalho. Já para o jogo contra a Chapecoense, o que vai dar para ver dentro de campo de ideia do Carilli? E se me permite, você chega para um planejamento a longo prazo ou isso está condicionado ao acesso? Já vai ter algumas coisas assim, enfatizando muito aquilo que já vinha sendo feito, tá? Não posso chegar e querer mudar tudo de uma vez, mas já vai ter algumas coisas, e principalmente que retomada de confiança dos atletas, eu espero, para que eles possam dar um resultado e desenvolver melhor o futebol dentro de campo. O meu contrato é até o final do ano que vem, tá? A minha ideia é um projeto, sim. Acredito muito na continuidade, e minha maior experiência foram os 10 anos de Corinthians aí, que entre Tite, Mano e eu, acho que foram 9 anos, 3 técnicos, falando só de nós 3, sendo que o Corinthians no período perdeu Mano e Tite para a seleção brasileira, né? Dos 10 anos que eu fiquei, eu acredito muito em continuidade e espero dar essa continuidade aqui no Goiás, e por isso que eu exigimos, né, Álvaro, né, para que a gente fizesse um contrato longo, com cláusulas, tudo, porque eu penso a longo prazo e penso construir um trabalho aqui bem vencedor. Professor Carilli, algo mais a acrescentar? A gente já está chegando ao final da coletiva. Não, valeu, só gente. Agradeço a todos a participação, espero que essa proximidade aqui fique durante muito tempo. Vamos estudar uma possibilidade ali nessa reta final aí, de liberar um dia de treinamento para vocês. Vamos estudar essa possibilidade, tá? E um recado final para o torcedor, já falei sobre isso, mas que eles venham junto, nos apoiem, repetindo, não é uma briga só nossa aqui interna, é uma briga de todos nós.